Graças a Deus, né? Amados, vamos ler a palavra do Senhor. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em João capítulo 15. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso de número 8 para a nossa meditação, amém? João capítulo 15, glória a Deus. Quem achou? João capítulo 15, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vaga em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vaga de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as vagas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vaga, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração. Louvado seja Deus. Pai, nós já ofertamos a Ti, nós já louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Agora, Pai, eu te peço, fala conosco. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Ministra, Pai, aos nossos corações a Tua santa e gloriosa palavra, porque ela produz frutos de arrependimento, e nos dá vida, e vida, Pai, com abundância. Senhor, fala conosco, para a glória do Teu nome, Pai. Assim, ó Deus, eu te peço, e já te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, mantenha a sua Bíblia aberta. Esse texto ao qual eu acabei de ler é um texto que está inserido nas últimas instruções de Jesus Cristo para os seus discípulos e também para a sua igreja. Jesus, ele tinha acabado de participar da ceia do Senhor com os discípulos, e agora Jesus estava dando as últimas instruções, porque Jesus ia ser entregue aos homens, né? E nessas últimas instruções que Jesus dá, ele quer que os discípulos amem uns aos outros, ele quer que os discípulos continuem buscando em oração, buscando o Espírito Santo e esperando para que eles possam ser guiados pelo Espírito Santo. E no meio desses ensinamentos, Jesus fala para os discípulos a respeito da videira. Da videira, ele fala do lavrador e ele fala do ramos, né?
Quem aqui já saboreou um cacho de uva, sabe muito bem como é bom, né? As uvas, né? Você não come toda uva ali, né? Você come só a uva mesmo, né? E aquilo que não serve é lançado e jogado fora. Então Jesus, ele traz essa parábola, esse ensinamento, ele traz essa simbologia comparando com a videira, né? E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Por que ele está dizendo eu sou a videira verdadeira? Porque Jesus sabia que havia em Israel falsos pastores, falsos irmãos e falsos obreiros. Quando ele recita, né, ele está ali em diálogo com os judeus, e João narra, né, a respeito de Jesus, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, né, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele está se referindo a líderes judeus que estavam ali para guiar o povo à adoração a Deus. Então Jesus, ele está trazendo ali essa comparação de ladrão e salteador, aqueles que entram pela janela. E ele diz que aquele que é o pastor é aquele que entra pela porta, e as ovelhas conhecem a sua voz. Eles ouvem a sua voz. Então Jesus é o pastor da igreja, aquele que deu a sua vida por mim e por você. Louvado seja Deus. Agora veja, a videira é frequentemente usada no Antigo Testamento. Usada no Antigo Testamento como símbolo de Israel. Mas muitas das vezes foi apresentada como inadequada ou incompleta, né? Você vai ver Salmos de número 80, por exemplo, Jesus, o texto falando a respeito da videira, e ali Jesus repreende Israel, a igreja do Antigo Testamento. Você vai ver também lá em Isaías capítulo 5, do verso 1 ao 7, Jesus também falando sobre Judá e Israel, comparando a uma videira, um ramo, né, que não dá fruto. Israel que tem desobedecido ao Senhor, não tem seguido as leis de Deus. Então Deus repreende Israel também. E em Jeremias capítulo 2, verso 21, diz assim: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha, fruta podre? Louvado seja Deus. Mas nesse caso aqui é bem diferente o contexto, porque Jesus, nesta ilustração, Jesus descreve a si mesmo como a videira verdadeira, e aqueles que se tornaram seus seguidores como as varas. Todos nós estamos ligados, estamos enxertados na videira que é Cristo, e só temos vida em Cristo. Este é o tema da mensagem nesta noite. Só temos vida em Cristo. Só podemos produzir frutos de arrependimento em Cristo. Só podemos produzir frutos bons em Cristo. Então não tem como ter frutos bons se não for por intermédio de Cristo. Então, nesse contexto, todo ramo ou vara que está ligado em Cristo dá frutos bons de arrependimento. Louvado seja Deus. Então Jesus diz: eu sou a videira verdadeira
Então você precisa olhar somente para Cristo. Como na época de Jesus havia falsos pastores, falsos líderes, falsas igrejas, hoje também não é diferente. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquele que se diz representante de Cristo, ou aquele que se diz pastor de Cristo, ou igreja de Cristo. Só tem um pastor, uma igreja verdadeira, e essa igreja produz bons frutos, frutos de arrependimento, que é alimentado pela videira que é Cristo. Louvado seja Deus. E ele diz ainda, o meu pai é o lavrador. Preste atenção. O que é o lavrador? É aquele que cuida, cultiva, limpa, que planta e tira aquilo que está podre. O lavrador, Jesus diz, meu pai é o lavrador. Produzir frutos espirituais significa desenvolver um caráter piedoso, demonstrar exemplos piedosos, prestar um serviço eficaz e levar outros a Cristo. Quantas pessoas que têm nome de cristão faz ao contrário, levam pessoas ao fundo do poço, usando o nome de Deus. Eles dizem que estão trazendo para Cristo, mas o próprio Senhor, que é a videira, não está de acordo com essas condutas. Quantas pessoas que nós conhecemos têm nome de cristão, são obreiros, são pastores, mas os frutos deles negam a eficácia, negam que são discípulos de Cristo, negam com suas obras que são igreja de Cristo, mas falam como se fosse um cristão, presidem como se fosse um cristão, pregam como se fosse um cristão, mas não são cristãos. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23 ao verso de número 25. Nós, como cristãos, temos que produzir frutos de arrependimento, frutos bíblicos, e atrair as pessoas ao reino de Deus, não só com falácias, com palavras, mas também com atitude, comportamento, modo de viver. Atraí-lo como perfume agradável. A pessoa sente aquele aroma. Que perfume, né? Tem uns perfumes fortes que chamam a nossa atenção. E é isso que Cristo quer da sua igreja. Cada um de nós que atraímos as pessoas ao reino de Deus com o nosso testemunho de vida. Não se engane e não se deixe levar com falácias, porque até o diabo se torna em anjo de luz. Agora veja o que diz Gálatas capítulo 5, verso 22 ao verso de número 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É isso daqui: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso aqui está inserido nos frutos. E o verso 23 diz que quem tem esses frutos, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. A palavra concupiscência aqui é as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito.
Nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje é clara para nós. Nós somos privilegiados, amado irmão. E a igreja atual não dá valor. Porque homens derramaram sangue para que as escrituras chegassem até nós, na tradução da nossa língua. E não temos dado valor. Há lugares que é tão difícil entrar a palavra de Deus. Há lugares que é tão difícil a tradução, porque não deixam. Mas nós, principalmente a nação brasileira, tem a Bíblia traduzida, tem igreja uma do lado da outra, e não damos valor. Bendito seja Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 5, verso 9 e 10. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Quando você demonstra esses frutos, você glorifica a Deus, você exalta a Deus, você louva o Senhor com a sua vida. Deus é o jardineiro, cuida dos ramos, a fim de que estes possam ser frutíferos. Deus é o nosso jardineiro. Deus é aquele que está com a pá na mão. Deus é aquele que vai separar o joio do trigo. A gente tem aquela imagem assim: o joio é as pessoas do lado de fora, o mundo. Mas o joio aqui são as pessoas assim, do lado de fora, e também as pessoas que se dizem cristão, mas são joio. Fala como crente, se veste como crente, faz a obra como crente, mas é joio. Deus espera que todos nós cresçamos e produzamos frutos espirituais. Aleluia a Deus. Nós temos filho, isso também somos filho, e nós temos alguma semelhança com nossos pais. Olha, a cor parece com o pai, a forma de falar, o olho, o tamanho, alguma coisa identifica. Não, é filho do preto, é filha da preta. Preto e preta é meu pai e minha mãe, eu sou branco, mas é o apelido deles. É conhecido como preto, preto, e eu pretinho. Tem alguma coisa a ver? Meu apelido era esse. Não, esse é o filho do preto, filha da preta. Alguma coisa identifica. Não, parece com ele, parece com ela. E é isso que Jesus quer da sua igreja, que se parecemos com ele em tudo, no amor, na longanimidade, na benignidade, na santidade, na reverência. Ele também, sendo Deus, obedeceu à lei de Deus. Ele glorificou a Deus, o Pai que estás no céu. E agora, como uma nova criatura, morremos para o mundo. É mais ou menos assim: deixamos de existir para o mundo e nascemos de novo. Uma nova criatura. Não é mais aquele velho homem, mas sim uma nova criatura em Cristo. Fala como Cristo, se veste como Cristo, anda como Cristo. Aleluia. Aleluia. Vocês serão conhecidos por serem meus seguidores. Mesmo Pedro negando, você fala como ele negou, mas algo denunciava. Você fala como ele, e ele negando. Você se veste como ele, você estava com ele, você tem o jeito dele, a forma dele, o falar dele. É isso que Cristo quer. Que o mundo conheça Jesus por intermédio da sua igreja. Oh, glória seja dada ao Senhor. Então Deus espera que todos nós cresçamos e produzamos frutos espirituais. E o que me corta o coração é de ver como que a igreja
está hoje? Como que a igreja está hoje? Olha o que diz Mateus capítulo 3, verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João capítulo 15, verso 2 diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Preste atenção. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Sabe o que é isso? Você entra novo convertido, aí você não conhece nada da lei de Deus, e aí você vai conhecendo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. De degrau em degrau você vai conhecendo. E quando você vai conhecendo, você tem que aplicar em você o que a Bíblia diz. E cada vez que você vai aplicando, você vai se parecendo com Ele. Você vai deixando as coisas velhas, as coisas que você fazia contrário à palavra de Deus. Porque o Senhor vai te mostrando pela palavra, porque Ele quer que você se pareça com Ele. Então aquilo que a Bíblia vai mostrando para você, você vai deixando. E vai criando, sabe o quê? Intimidade com o Senhor. As pessoas já vão começar a ver, parece com Ele, fala como Ele. Ele é crente. E não está nem escrito uma placa, mas ele é crente. Ela é crente. Eu percebo. Porque as trevas enxergam o brilho do Espírito Santo em você. Porque quando eu estava nas trevas, eu vi na vida dos meus irmãos que estavam na igreja. Quando eu estava no mundo, quando eu estava bebendo cálice de tudo que é mal, imoralidade, bebida e outra coisa mais, eu via na vida dos crentes a luz de Cristo. E muitas das vezes eu dizia, eu quero ser como ele, mas eu não consigo. Eu quero ser como ela, mas eu não consigo. Ou seja, a igreja é a luz do mundo. E o mundo está em trevas. E só a igreja para trazer a luz verdadeira que é Cristo. Louvado seja Deus. Agora veja, Jesus fala de duas categorias de ramos: infrutíferos e frutíferos. Nesse texto há duas categorias: aqueles que dão fruto e aqueles que não dão fruto. Primeiro, os ramos que não produzem ou que pararam de produzir frutos são aqueles que não têm mais vida em si mesmo. A vida que vem da fé e do amor duradouros a Cristo. São os infrutíferos. Começou bem, mas depois foi seguindo outros caminhos, ouvindo outros conselhos, caminhos que não condiz com o caminho de Deus, conselhos que não condiz com os conselhos de Deus. Começou a esmorecer, começou a murchar, começou a enfraquecer e ficou infrutífero. O Pai eventualmente corta essas varas ou ramos. Ele corta, ele não limpa, simplesmente ele corta. Quando ele corta, só tem uma finalidade: para ser queimado no fogo. Isso significa que eles estão separados de um relacionamento vivificante com Cristo. Uma coisa, amado irmão, é termos fraqueza espiritual, e a igreja de Cristo tem fraqueza espiritual. Muitas das vezes a gente está fraco na fé, mas somos crentes. A gente reconhece que não temos força, estamos fracos na oração. A gente reconhece como cristão que estamos fracos na oração, estamos fracos na leitura da palavra de Deus, estamos fracos na frequência dos cultos. Mas aqui nesse contexto, não é isso que o texto está dizendo. São pessoas que tinham uma vida
em Deus. E agora essas pessoas trouxeram costumes que tiraram, e oraram, choraram, gemeram para tirar esses costumes. Ao contrário da palavra de Deus, estão trazendo o costume de volta, estão trazendo o Egito de volta, estão trazendo a Babilônia de volta. E aí estão achando normal, estão morrendo espiritualmente, não tem mais pudor nas palavras que falam todo tipo de palavras torpes, tragam escândalos e escândalos, não se veste mais com a pureza de Deus. E quando eu estou falando de vestimento, eu não estou falando de tipo de roupa, eu estou falando de se vestir para a glória de Deus. Não é sob dogma como saia ou calça, mas se vestir com pudor, sem sensualidade. E eu falo isso porque as pessoas até se vestem normais aqui, mas lá fora é totalmente ao contrário. É um corpo sensual, tanto homem como também feminino também. É um corpo sensual, é uma vestimenta sensual, aonde não glorifica a Deus. Parece mais Jezabel do que a noiva de Cristo. Louvado seja Deus. E está normal, vai falar. Você é antiquadro, você é religioso, mas a Bíblia fala do nosso comportamento. Eu não posso entrar em todos os lugares que o ímpio está. Eu tenho que me vestir para a glória de Deus. Eu tenho que falar para a glória de Deus. E o que eu pronuncio e o que eu falo pode sim glorificar a Deus, como também pode trazer escândalos. Não responda, mas quantas pessoas você conhece que hoje trazem escândalos, tanto de perto como de longe? Escândalos. Isto significa que eles estão separados de um relacionamento vivificante com Cristo. Olha o que diz Mateus capítulo 3, verso 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Isso aqui é uma comparação ao fogo do inferno. Agora, os que dão os frutos, os ramos que produzem frutos, são aqueles que têm vida em virtude de sua fé e amor duradouros em Cristo. Não termina. Estas vagas que o Pai poda ou apaga, pode crescer melhor e se tornar mais proveitosas. Hoje eu sou um pastor, mas eu não nasci pastor. Hoje eu prego a palavra de Deus, mas eu não nasci um ministro. Eu era uma pessoa lá fora, um ímpio, cheio de carrapicho. E alguém pregou para mim, não só me evangelizou com folheto, mas em palavras e exemplos. Alguém pregou para mim. Eu tenho pessoas que são espelho para mim até hoje, que é meu pai na fé. E eu trago sempre a memória. Eu quis ser um pregador. Eu busquei ser um pastor, porque eu via homens de Deus se reservando para Deus. E Deus usava tanto, e ainda usa para a glória dele. São diferenciados, Emerson. Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser usado pelo Espírito Santo? Quer ter autoridade de Deus? Ande com pessoas que tragam frutos que glorificam a Deus. Ande com pessoas que oram. Ande com pessoas que leiam a Bíblia. Ande com pessoas que frequentam os cultos. Ande com pessoas que têm uma vida poupada na palavra de Deus. Fala como crente, se veste como crente, só fala das coisas do céu. Isto
Isso significa que Deus retira de suas vidas qualquer coisa que possa roubar da sua devoção a Cristo ou prejudicar a sua ligação com Cristo, que os vivifica. Até nós que somos crentes temos que tomar muito cuidado, porque algo pode nos roubar da presença de Deus, pode nos ofuscar da presença de Deus, pode prejudicar a nossa comunhão com Deus, e nós precisamos do discernimento para saber se isso que está vindo glorifica a Deus ou não. Ou isso vai te tirar da presença de Deus, ou não. Pastor, é só um pouquinho. É nesse pouquinho que quando você percebe, é um abismo chamando outro abismo. Quando você acordar, você está distante de Deus. Ele deixou a sua palavra para que eu e você tenha discernimento. Isso muitas vezes pode ser um processo desconfortável ou doloroso, da disciplina e do incentivo, mas o resultado final é doce, fruto do caráter cristão, que traz honra e glória a Jesus, através de uma vida e testemunho piedoso. Não é tão simples orar, não é tão simples ler a palavra, não é tão fácil renunciar, porque a nossa natureza pecaminosa quer essas coisas, mas é maravilhoso, é gratificante, amados irmãos, é poderoso, meus irmãos, vivemos para Deus, sermos nutridos pelo Senhor, sermos alimentados pelo Senhor, sermos usados pelo Senhor. Nós saboreamos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, quando a gente diz não para o mundo, ou para aquilo que nos afasta de Deus, para viver para Deus. Deus é glorificado e abençoa os seus filhos. Quando Jesus estava lá, jejuando 40 dias e 40 noites, e ele resistiu ao diabo, o diabo foi embora, Jesus enviou os anjos, e os anjos serviu, trouxe aquilo que era necessário para ele. Deus jamais deixará eu e você desamparado. Deus jamais deixará eu e você só. Quando você renuncia a tudo para viver para Deus, Deus virá te abençoar, te fortalecer. Ele será a maioria com você, ele andará com você, ele dormirá com você, ele trabalhará com você, ele andará com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Mateus capítulo 3, verso 8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha o que diz Romanos capítulo 6, verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Glória a Deus. Tópico 3, João capítulo 15, verso 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amados, só a palavra de Deus nos leva para perto dele. A palavra de Deus fala tudo que eu e você precisamos. E se eu recebo a palavra de Deus, eu estou limpo pela palavra, mesmo que doa em mim. Eu faço tudo, é isso que devemos ter em mente. Senhor, dói, mas se a tua palavra está dizendo, eu vou fazer, custe o que custar. Isto mostra que vocês estão limpos pela palavra. Olha o que diz João capítulo 17, verso 17. A oração sacerdotal de Cristo: santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. A oração de Jesus era essa: eu vou subir, eu vou para o Pai. Senhor, santifica-o na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Só temos uma verdade: a palavra de Deus é toda a verdade. Toda a verdade. Toda a verdade. Você não quer ser enganado? Ande na palavra do Senhor, porque a palavra não te enganará.
A palavra de Deus é toda verdade. Toda. Olha o que diz Efésios capítulo 5. Verso 26 e 27. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória a Deus. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, verso 22, ao verso de número 23. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é viva, ela molda, ela transforma, ela muda. Não despreze a palavra de Deus, está nas tuas mãos. Por que nós ouvimos mais conselhos de pessoas que não têm de Deus do que a sua própria palavra, que é verdadeira? Não vai te enganar, ela é toda verdade, é a palavra de Deus e é Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estão deturpando a palavra do Senhor, estão interpretando a palavra do Senhor de forma errada. As pessoas estão de tal modo que querem que a Bíblia fale aquilo que eles querem, ou seja, a Bíblia se adequa em mim. Bíblia, siga os meus mandamentos. Bíblia, ande nos meus caminhos. Bíblia, faça a minha vontade. As pessoas querem que a palavra de Deus sigam elas. As pessoas querem que a palavra de Deus faça a vontade delas. E engana muitos que estão sendo enganados. Leiam a Bíblia, examine a Bíblia, leiam as Escrituras, como as Escrituras, se aprofunde nas Escrituras, para que você não seja levado por vento de doutrina. Homens que se vestem bem, boas oratórias, falam bonito, fazem você chorar. Se você não tiver a palavra, vai enganar você. Vai enganar você. Então, Jesus já deixou a sua palavra para que eu e você não seja enganado. Louvado seja Deus. João capítulo 15, verso 4, diz: estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós já estamos nele. E ele está em nós. Sabe a frase de Adão? Quando Adão depois viu a sua noiva, a sua esposa, Adão disse assim: agora, osso do meu osso, carne da minha carne. Deixará o varão seu pai e sua mãe para se tornar uma só carne. Eu trago isso para a igreja. Agora, Senhor Jesus, meu noivo, osso do osso dele, carne da carne dele. Deixarei tudo, meu pai, minha mãe, minha família, meus amigos, para se tornar uma só carne em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Ai, calabaxunha de calabaia. Deixarei tudo para se tornar uma só carne, porque foi isso que Deus quer da sua igreja. Vocês não pertencem ao mundo, vocês pertencem a mim, noiva santa, ataviada, purificada, limpa, minha noiva. Então nós somos noiva de Cristo. Eu amo a minha família, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo meus amigos, mas acima deles está o meu Deus, o Senhor. Vai doer,
mas vai ter que ser assim. Deus acima da minha esposa, Deus acima dos meus filhos, Deus acima dos meus amigos, Deus acima dos meus negócios, Deus acima de tudo e de todos. A glória seja dada ao Senhor. Amados, depois que uma pessoa recebe a Cristo e é perdoada, ela recebe o dom da vida eterna, que é centrado em um relacionamento pessoal com Cristo, e inclui o poder do Espírito Santo para sustentar e desenvolver este relacionamento. Louvado seja Deus. Uma vez que este poder é dado, um cristão deve aceitar a responsabilidade de permanecer experimentalmente conectado e dependente de Cristo. Você está nele. Toda vez que você buscar, você vai encontrar. Você está nele. Pastor, e se acabar o culto aqui e fechar as portas? Ele está com você. Na rua, quando você for para sua casa. Na sua casa, no seu trabalho, você está nele e ele em vós. Você está nele e ele em vós. Saiba disso, Ele está em mim e nós estamos nele. Ele vê tudo o que façamos. Então busque a Deus em todo o tempo, para que você tenha força, a responsabilidade da igreja. Eu preciso fazer a minha parte. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, se eu quero ser fortalecido pelo Senhor, se eu quero vencer a depressão, se eu quero vencer a angústia, se eu quero vencer a raiva, se eu quero vencer o desânimo, se eu quero vencer, eu preciso fazer a minha parte. E qual é a minha parte? Buscar a Deus e viver para a glória do Senhor, orar a Deus, ler a sua palavra, jejuar, frequência aos cultos, pelo amor de Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, verso 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. É um exemplo para nós. Paulo era embaixador, irmã Érica, em cadeias. E com alegria, ele anunciava o Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que diz 1 João capítulo 2, verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Aleluia. Pastor, qual que é o modelo da igreja Assembleia de Deus, Defensores do Evangelho? É igual às outras? Não. Qual é o modelo? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Dói. Eu olho para a igreja, dói. Qual é o modelo, Daniel, da sua igreja que você congrega? O modelo da palavra de Deus. Defensor, olha o nome, Defensor do Evangelho. Palavra de Deus. Esse é o modelo da igreja. Esse é o modelo da igreja. Qual é o modelo? Está contido na palavra de Deus. Os estatutos, a lei, mandamento, valores e princípios. Então nós devemos andar como ele andou. Como Cristo andou aqui? Vocês sabem. Nós sabemos. Então, como ele andou, irmã Gisele, nós devemos andar também. Como ele andou. Como ele andou. Everson, como ele andou. Não é como eu ando. Não. É como ele andou. 5. João capítulo 15, verso 5 diz: eu sou a videira. Ele repete: vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Faz um exame agora, um autoexame da sua vida. Examine a si você mesmo. Você está nele mesmo? Você pertence a ele? Você de fato está nele? Agora você precisa entender o que tem te afastado dele. Você sabe que muitas coisas têm
nos afastado dele, tem tirado o vigor, tem tirado a busca intensa. O que isso tem feito? Porque ele é a videira, e como videira, ele dá vida, ele dá ânimo, ele dá força, ele dá vigor, porque nós somos ramos ou varas, que está nele, em mim, nele, e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que diz Filipenses capítulo 1, verso 11: cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cheios dos frutos de justiça. Você não se conforma com injustiça, você não se conforma com trapaças, você não se conforma com facções, vocês não se conformam com tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque você é cheio dos frutos de justiça, a qual você recebe de Deus todos os dias, porque isso glorifica a Deus. Você compra, você paga. Aquilo que você não quer para o outro, não faça. É recíproco. E como cristão ainda é mais duro. Se eu não quero que as pessoas sejam desonestas, eu não devo ser desonesto. Se eu não quero que as pessoas me enganem, eu não devo enganar. Se eu não quero que as pessoas mintam, eu não devo mentir. Se eu não quero que as pessoas não falem de mim, eu não devo falar do meu próximo. Se eu quero amor, eu tenho que dar amor. Se eu quero misericórdia, eu tenho que ter misericórdia. Aquilo que eu não quero que faça comigo, não faço com os outros, porque isso glorifica a Deus. Somos embaixadores de Cristo, e a igreja está perdendo a sua identidade. Somos ministros do Evangelho, e a igreja está perdendo a sua identidade. Somos chamados de noiva do Cordeiro, e a igreja está perdendo a sua identidade. Estamos mais parecidos com o mundo do que com a igreja de Cristo, e isso tem trazido escândalos e mais escândalos e mais escândalos que não glorificam a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 5 diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: a minha natureza, os meus pensamentos, o meu coração quer tudo que é o contrário, tudo que ofende a Deus. Não é capaz, nós não somos capazes. Mas o Senhor que alimenta a sua igreja, Jesus Cristo que é a videira, Ele traz em nós o amor, a devoção, a entrega, o desejo de mudança, o desejo de glorificar a Deus, o desejo de andar com Deus, o desejo de viver para Deus, traz fome de Deus. Ele traz fome de Deus. O Espírito Santo nos aviva a buscar a Deus, a querer se parecer com Ele, a amar como Ele, a ser piedoso como Ele, a andar como Ele. É isso que a videira faz, nos traz vida e nos aproxima de Deus. Por favor, igreja, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. João capítulo 15, verso 6 diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem.
Tem versículos que é muito pesado. Leia bem devagarzinho, versículos que te chocam. Preste atenção, vou ler novamente, devagar, para você andar em cada pedaço dessa palavra, vírgulas, letras. Preste bem atenção. Se alguém não estiver em mim, ou seja, nele, em quem? Cristo, será lançado fora, como um ramo, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Isto ilustra o princípio fundamental sobre o relacionamento de salvação entre Cristo e aqueles que creem nele. O fato é que o relacionamento de uma pessoa com Jesus nunca é estático, isto é, não pode ficar o mesmo, parado. Está crescendo ou morrendo, está sendo fortificado ou está em declínio. Olha o que diz Mateus capítulo 7, verso 15 ao verso de número 23. Veja bem esse versículo, esse texto. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Eu vou mais além. Acautelai-vos dos falsos crentes, falsos pastores, falsas igrejas. Acautelai-vos, ficai atento, observai, andai em vigilância, como atalaia, falsas igrejas, falsos pastores, falso crente, que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pois seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Ou a árvore má dá bons frutos, ou a árvore má dá maus frutos. Qual árvore você é? Qual ramo você é? Não pode a árvore boa. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Eu conheço. Jesus disse para as igrejas: eu conheço as suas obras, eu vejo as suas obras, eu observo as suas obras, eu vejo, porque eu ando com vocês, eu vejo, eu olho tudo, deitar, levantar, trabalhar, estudar, falar, conversas, negócios, compras, vendas, tudo vocês fazem. Então eu conheço. O pastor não conhece, o marido não conhece, a esposa não conhece, os filhos não conhecem, os pais não conhecem, mas o Senhor conhece as obras de cada um de vocês, ou seja, de cada um de nós. Eu vejo, eu observo, eu escuto, eu olho, porque eu vejo e conheço as obras. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estais nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Senhor, não ensinamos no teu nome? Senhor, não cultuamos no seu nome? Senhor, não se vestimos em seu nome? Senhor, não fizemos tudo em seu nome? Entrará no céu aquele que faz a vontade de meu Pai que estais no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Obras maravilhosas. Os mágicos fazem isso, o circo faz isso, e os demônios fazem isso. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direis abertamente:
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deixa eu dizer uma coisa: não seremos salvos pela quantidade, não seremos salvos pelas frequências, não seremos salvos pelas ajudas, mas seremos salvos se apresentarmos fruto de arrependimento. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, não é por aquilo que eu faço. Senhor, eu dou um dízimo. Olha a oração do fariseu, olha a oração do religioso: Senhor, eu dou um dízimo 2 vezes por semana. Senhor, eu oro todos os dias. Senhor, eu venho aos cultos. Senhor, eu ajudo o próximo. Não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, porque você faz para as pessoas lá fora, mas eu vejo que está no teu coração, e a tua intenção não é boa, ela é má, ela é leviana. Se arrependa, se converta, antes que eu virei a ti. Aleluia. Um seguidor de Cristo não pode confiar em uma decisão passada ou uma experiência passada para mantê-lo ligado a Cristo. Ou seja, eu sou batizado nas águas, sou salvo. Não. Um relacionamento autêntico com Jesus deve estar continuamente progredindo em desenvolvimento, visto que o Espírito de Deus vive no crente e compartilha a vida de Cristo com ele. Olha o que diz João 17, verso 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa, somente Cristo, somente o Senhor Jesus. Olha o que diz 1 João capítulo 5, verso 11 ao verso de número 13: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Você que anda no caminho do Senhor tem a vida eterna, tem a salvação. Ninguém tira de você, porque Deus vê a renúncia que você tem feito. Deus tem visto as suas lutas, as suas lágrimas, a sua dor, o seu sofrimento por causa do Evangelho. Ninguém toma da sua mão aquilo que Cristo conquistou: a salvação da igreja, a morada eterna da igreja, o casamento da igreja, a mansão celestial que vem da parte de Deus. Aleluia. Você que ainda não pertence, você que está desgarrado, você que está fora do aprisco, ainda dá tempo de se arrepender, confessar os seus pecados e entregar sua vida a Jesus Cristo. Oh, glória seja dada ao Senhor. João capítulo 15, verso 7: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, amados irmãos, a partir do momento que nós estamos em Cristo e a palavra deles em nós, nós não vamos pedir qualquer loucura, a gente não vai pedir qualquer coisa, mas a gente vamos pedir tudo aquilo que glorifica a Deus. É isso que o texto está dizendo. O texto não está dando uma abertura para me pedir qualquer coisa. Imagine só: Senhor, eu quero ser rico agora. A única coisa que ele vai dizer para você é o quê? Trabalhe, junte dinheiro, economize, e talvez você seja rico. Mas aqui não. Aqui, quando você está nele, jamais você vai pedir coisas absurdas, coisas que não glorificam a Deus, mas você vai pedir coisas que glorificam a Deus e vai esperar sobre a vontade dele. Porque o recebimento das respostas às nossas orações está condicionado à nossa permanência pessoal em Cristo e na sua palavra. Nós vamos criando intimidade, comunhão com Deus, e aí vamos orando, e aí vamos pedindo a Deus, e aí
vamos aceitando a sua vontade. Se não aconteceu, nós louvamos a Deus. Se não veio, nós louvamos a Deus. Se não recebemos, nós louvamos a Deus. Por quê? Porque estamos condicionados à palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E o meu intuito, esses anos todos como pastor, é despertar em você esse desejo de Deus, essa vontade de Deus. É impossível ter uma vida de oração espiritualmente produtiva sem conhecer, crer e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Você sabe disso? É impossível uma pessoa, eu sirvo a Deus. Não serve, porque aqueles que servem a Deus, ele precisa depositar toda a sua vida, ele precisa rasgar suas vestes imorais e viver para Deus, mostrar frutos de arrependimento. Ou seja, amado irmão, precisa conhecer, precisa crer, precisa viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Você tem que respirar Cristo, você tem que falar Cristo, você tem que andar Cristo. Louvado seja Deus. À medida que crescemos em nosso relacionamento com Ele, através do estudo e da aplicação da sua palavra, as nossas orações estarão cada vez mais alinhadas com a vontade e com o propósito de Cristo e serão mais eficácia. Ou seja, Pai, seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. Pai, eu preciso, mas que o teu nome seja glorificado. E não importa se vai vir ou não, o que importa é que seja glorificado. Então eu quero, eu preciso, eu anelo, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. João capítulo 15, verso 16 diz: não me escolhestes a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto tem em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Sabe por que muitas das vezes o teu filho não se converteu? Sabe por que muitas das vezes o teu marido não te converteu? Sabe por que muitas das vezes a tua esposa não te converteu? Sabe por que muitas das vezes o teu amigo não te converteu? Porque você tem trazido escândalo, você tem negligenciado, não tem glorificado a Deus. Agora é hora de mudar isso. Você quer ganhar a tua casa, você quer ganhar teu marido, você quer ganhar tua esposa, você quer ganhar teus filhos, você quer ganhar teus amigos, você quer ganhar teus pais. Viva o Evangelho, viva o Evangelho, viva o Evangelho, viva o Evangelho. Aí você verá a glória de Deus ser manifestada na sua vida. Mas o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus amigos não têm se convertido por causa de você. Olha o que diz 1 João capítulo 2, verso 12 ao 14. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. E vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. E vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Faça diferente a partir de hoje. Amado, faça diferente a partir de hoje. Feche os teus olhos, nós já vamos orar. Faça diferente a partir de hoje. Não se apegue na altivez da minha voz, mas se atente à palavra do Senhor que foi ministrada aqui nesta noite. Faça diferente a partir de hoje. Muda seu comportamento, muda o seu vocabulário, muda a sua vestimenta, faça diferente. Faça diferente, busque frutos de arrependimento. Tira tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha o que diz João capítulo 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto,
e assim sereis meus discípulos. Mateus capítulo 5, verso 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para o que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz João capítulo 8, verso 31 ao verso de número 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade liberta, amado irmão, só a verdade. Só a verdade liberta. Só a verdade leva eu e você para Deus. Só a verdade, deixa a verdade entrar em você. Não seja vencido pelo mundo. Não seja vencido pelos falsos conselhos. Não seja vencido pelas falsas amizades. Não seja vencido pelos entretenimentos. Não seja vencido por nada neste mundo. Mas deixa a palavra de Deus dominar você. Deixa a palavra de Deus morar em você. Deixa a palavra de Deus criar vida em você. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós só seremos livres em Cristo. Nós só desfrutaremos da liberdade em Cristo. Somente em Cristo. Isto é engano. E você sabe que você está sendo escravo. Pastor, mas eu vou se tornar antiquado. Eu vou se tornar um quadrado. Eu vou se tornar um rejeitado. Eu vou perder seguidores. Eu vou perder... Não importa. Porque naquele grande dia Jesus vai dizer para nós: por você não ter me negado diante dos homens, eu também não te negarei diante do meu Pai que estais no céu. Glória a Deus. Inclina a sua cabeça para nós orarmos. Oh Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor teve de misericórdia conosco. Porque eu, indigno, Senhor, que sou, falho, débil, pecador, cheio de defeitos, cheio de falha, tenho usado, Senhor, a minha vida para falar conosco. Obrigado, Senhor, por ter alertado as nossas vidas. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, quantos estão correndo risco de vida, mas o Senhor tem tido de misericórdia, porque o Senhor tem nos trazido a verdade para nós. Senhor, que a minha mente, que a nossa mente possa ser conduzido pelo Senhor, porque aí nós só falaremos coisas que glorificam ao Senhor, que engrandeça, que exalte a Ti. Deus, não deixa, Pai, a minha natureza, o meu coração que é enganoso, os meus desejos pecaminosos, Senhor, vencer, me afastar de Ti, ó Deus. Não deixe os entretenimentos, as más conversações me afastar de Ti, Senhor. Queima todas elas, Senhor. Mas me dê força para viver para Ti, para vivermos para Ti, para morrermos para o mundo, para glorificarmos o Teu nome, Senhor. Nos dê força, Pai, a cada um de nós, Senhor. Anima, Senhor, a cada um dos meus irmãos. Quantas pessoas sem vida, com título de crente. Quantas pessoas sem força, com o nome de crente. Quantas pessoas, Senhor, meu Deus. Só o Senhor para ter de misericórdia. E eu sei, Senhor, porque quanto mais nós se aproxima da Sua palavra, nós sabemos, Pai, que se nós estivermos assim, nós seremos conduzidos ao lago de fogo de enxofre, Senhor. Nos desperta, Senhor, levanta homens, mulheres, jovens,
cheio do teu poder, cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Levanta mais vozes, Senhor, mais vozes, Senhor. É isso que a igreja precisa, de mais vozes para tocar a trombeta de Deus, para pronunciar o teu evangelho com todo o seu ser, Senhor. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor, glória a Deus. Guarde essa palavra, amados irmãos, no vosso coração. Senhor, mais uma vez eu te agradeço, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos aqui pela tua misericórdia, Pai. Glória a Deus. É um hino conhecido, amados irmãos. Glória a Deus. Glórias a Deus. És o Alfa. Pode a igreja louvar ao Senhor. E de todo o seu coração. Olha a letra deste louvor. Meu Senhor, Tu és digno do louvor. Fecha os teus olhos. És o Alfa. És o Alfa e o Ômega. E o Ômega, te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, te adoro. Olha o que estamos louvando. Tu és digno do louvor. Te damos toda a glória ao Senhor. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. É a nossa oferta a Deus. És o Alfa e o Ômega, e o Ômega, te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Glória a Deus. És o Alfa, Ele é o Ômega, e o Ômega, te adoro, meu Senhor. Abra o seu coração e diga o quanto você o ama. Te damos, te damos, te damos. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Te
Senhor. Damos toda. Lima da calamaçoga da calamaia. Ai, na manamana rachuga da calamaxega. Senhor, até sua carne tremer, até os seus ossos tremer, até o teu coração acelerar. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, grite, glorifique a Deus. Toda glória, adore ao Senhor. Te adoro. Não se apresse de sair da casa do teu Deus. Não se apresse, mas adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Exalte ao Senhor. Ele é digno de glória, de honra, de louvor. Ele é digno de exaltação. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim.